Eu quero, amados, rapidamente convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, ou de Gálatas, capítulo 4, e eu quero, de fato, apenas sublinhar alguns versículos e deixar essa palavra ao coração dos irmãos. A expectativa é que esse musical possa falar ao seu coração, tenha falado ao seu coração. Ainda cantaremos mais uma canção final. E como a nossa proposta é que as nossas aglomerações sejam por tempo bastante breve e determinado, então hoje a nossa reflexão vai ser bem diminuta. Por isso, Gálatas capítulo 4, o versículo 1 diz assim: contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele de nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, mas está sujeito a tutores e a administradores até o tempo determinado pelo pai. Talvez a sua tradução esteja aí, está sujeito aos aios. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que o que recebêssemos por adoção como filhos. Meus irmãos, aqui está um dos textos que mais me chama a atenção nesse momento de Natal. Eu gosto de dois textos que sempre estão no meu coração quando chegam nessa época. O primeiro foi referenciado hoje pela manhã, Isaías capítulo 9, versículo 6, o capítulo todo, mas o versículo 6, e o segundo é esse. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele está num contexto maior, falando àquela igreja que estava sendo fustigada por judaizantes, homens que queriam introduzir o judaísmo novamente dentro da igreja cristã. Então ele vem mostrando àquela igreja que a escravidão do pecado já passou, a escravidão da lei já passou, e Jesus Cristo fez tudo novo. Mas quando chega no capítulo 4, versículo 4, ele vai mostrar que quando Jesus chega, quando Deus manda o seu Filho, é porque houve a plenitude, houve o momento completo e cabal. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: chegou o topo do copo. Estava enchendo o copo, a história da humanidade veio enchendo o copo, e aí Deus tinha uma proposta, Deus tinha um projeto, desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que já referenciei aqui tantas outras vezes, o proto-evangelho. Deus disse, depois que o homem e a mulher pecaram no jardim do Éden, que ele enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele enviaria aquele que resgataria essa humanidade. E de lá para cá, é interessante como a Bíblia Sagrada, não temos tempo aqui naturalmente, e nem capacidade para isso, mas a Bíblia Sagrada vem relatando todas as profecias concernentes a essa plenitude. Por exemplo, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama aquele homem chamado Abraão, ele diz que sob a descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o Messias viria da descendência da linhagem de Abraão. Então a primeira profecia que nós temos é que o Messias viria da linha de Abraão. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 49, versículo 10 em diante, Jacó vai dizer que o cetro do reino do Senhor jamais sairia de Judá. E no momento oportuno, na plenitude dos tempos, Deus enviaria um que reinaria ad eterno, reinaria para sempre. Quando nós vamos, por exemplo, para Isaías capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer que esse menino nasceria de uma virgem, e esse seria o sinal, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, aquele que emana, aquele que é consubstancialmente Deus, aquele que é Deus personificado. Quando nós vamos, por exemplo, para 2 Samuel capítulo 7, nós vamos ver Deus falando a Davi que da descendência de Davi viria aquele que reinaria também
para sempre. Então nós temos todas as profecias sendo articuladas. Quando chegamos em Miqueias, por exemplo, Deus vai dizer o local exato onde esse menino nasceria. Miqueias capítulo 5, versículo 2 vai dizer: mas tu, Belém Eufrata, a menor entre as milhares de Judá, mas de ti sairá aquele que governará sobre Israel, e o seu reino é desde a eternidade. Sim, Jesus já estava profetizado. Então nós temos de onde ele viria, e nós temos a sua geografia, nós temos a sua linhagem, a sua família, a sua tribo, nós temos tudo já muito bem delimitado, muito antes do seu nascimento. Mas a raça humana, que vem nesse curso, nessa ciclotinia e ao mesmo tempo ciclotimia de pecado, essa loucura do pecado absoluto que estava no coração do homem e continua no coração do homem, a humanidade vem sendo conspurcada por esse pecado, pelo pecado que desvirtua o homem de Deus. E chega então, nesse momento, onde o copo está cheio, onde o Kairos, que é o tempo de Deus, se une com o Cronos, que é o tempo do homem. E aí, nesse momento Kairos, nesse momento de Deus, no momento apropriado do Senhor, nem um segundo antes, nem um segundo depois, alguns acharam que o Messias viria logo depois de Abel, outros acharam que o Messias viria depois de Noé, outros acharam que depois de Abraão, e eles estavam caçando o Messias. Mas Deus tinha um momento perfeito, nem um segundo antes e nem um segundo depois. E aprove aquele momento em especial da história. Na plenitude dos tempos, quando Deus entendeu que tudo corroborava para a chegada do Messias, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, conforme a profecia lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de uma virgem, conforme a profecia lá de Isaías capítulo 7, versículo 14, e aí esse ente divino vem habitar entre nós. O evangelista Lucas vai dizer no versículo 11, que era para se alegrar, porque hoje nasceu em Belém aquele que será o Salvador, aquele que trouxe sobre os seus ombros o governo do universo, como aprendemos hoje pela manhã, aquele que veio para trazer vida, e vida em abundância. E é interessante que ele nasce sob a lei, vai dizer o texto, mas ele lá nasce sob a lei para cumprir a lei, para cumprir as prerrogativas da lei, e ao mesmo tempo para mitigar a ira de Deus, ou para mitigar o preço, para pagar o preço do pecado que eu e você cometemos. O preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Um preço que era tão alto que custou o sangue desse que no Natal está nascendo. A agenda do Natal é a agenda da cruz. E esse que nasceu no Natal, onde nós comemoramos hoje, já estava destinado àquela crudelíssima cruz. É por isso que o texto bíblico então vai nos dizer que na plenitude dos tempos, quando Deus achou, e o achou aqui é uma palavra por falta de outra, quando Deus entendeu que chegou o momento, Ele rasgou o véu da matéria. Ele enviou seu Filho, de uma maneira que humanamente nós não podemos entender. Como pode Deus habitar um útero mirim? Como pode o Criador e o sustentador do universo se encapsular num ventre tão pequeno como o de Maria, de uma jovenzinha, quem sabe 17 anos, 16 anos. Como pode esse Senhor de toda a glória vir habitar nesse mundo conspurcado, manchado pelo pecado? Ele o fez. E Ele o fez por um objetivo, por uma situação, porque Ele te amou e Ele me amou. Ele nos amou. Ele amou tanto esse mundo que se doou por Ele, por mim e por você. É por isso que o versículo 5, e aqui já caminho para o final da nossa meditação, o versículo 5 vai dizer qual era o objetivo dele.
O objetivo dele em nascer no Natal era para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós fôssemos recebidos pelo Pai como filhos por adoção. O nosso irmão Guinter leu aqui o Evangelho de João, a partir do versículo 13, foi até o versículo 14, e chega um momento que ele diz que Jesus era o unigênito Filho de Deus. Unigênito significa o único gerado. Jesus foi o único gerado, o unigênito Filho de Deus. Eu e você somos criaturas, até que tenhamos um encontro com Jesus, até que o recebamos como o único e suficiente Salvador para nos tornarmos filhos por adoção. Nós fomos adotados por Ele, porque Ele nasceu, Ele trouxe esse presente, mas Ele foi até aquela cruz, e Ele foi de maneira célere, de maneira objetiva, de maneira focada, e não se desviou da sua missão, por amor a mim e por amor a você. Então, quando nós dizemos que o amor nasceu, vamos celebrar, é porque de fato isso é a verdade do Natal, meus irmãos. A verdade do Natal é muito mais do que árvores enfeitadas. A verdade do Natal é muito mais do que luzes, apenas luzes para iluminar e trazer a beleza estética. A verdade do Natal é que Deus se fez gente, é que Deus se personificou, corporificou-se para habitar entre nós, no nosso meio, e para nos dar a vida. Então, como bem fez referência o nosso irmão Guinter, quando ministrava o louvor aqui na introdução desse culto, se você está aqui conosco, e ainda não teve um encontro, não recebeu esse que nasceu no Natal, no seu coração, esse que nasceu naquele ambiente tão inóspito, porque existe um poema muito interessante que diz que ele não tinha lugar, o dono do universo não tinha lugar para nascer, não tinha lugar para se reclinar, a cruz que ele usou não foi dele, tudo, ele veio em plena humildade, para que essa humildade gerasse vida em nós. Então, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, se você ainda não teve esse encontro, se você não o recebeu como o único e suficiente Salvador, quem sabe hoje à noite o Espírito Santo está incomodando o seu coração. A partir das canções que ouvimos, a partir da leitura desse texto, o Espírito Santo, quem sabe, está incomodando o seu coração e dizendo: venha ao Pai, deixe o Pai fazer uma obra na sua vida, deixe Jesus entrar no seu coração, esse que nasceu, já nasceu, cumpriu a sua missão, e na Páscoa entregou a sua vida por mim e por você. Vamos celebrar, vamos continuar celebrando. O Natal é a esperança para a humanidade. O Natal é Deus vindo à terra para dar a salvação. Se o Natal for qualquer outra coisa para você, vai ser festivo, vai ser gostoso, pode ser bonito, pode ser ilustrativo, pode ser recreativo, mas efetivamente não terá a essência pela qual Deus o planejou. A essência do Natal é o presente de Deus para a humanidade. É por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que no Natal entregou o seu Filho para habitar entre nós, nesse mundo. Ele entregou o seu Filho para viver entre nós. Esse Jesus está aqui. Esse Jesus que nasceu. Jesus, há 2000 anos, nasceu, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou e vivo está entre nós. E eu quero dizer para você, com convicção, Ele está aqui hoje à noite, graçando no nosso meio. Aliás, João no Apocalipse vai dizer que Ele está no meio da igreja. Ele está olhando a igreja. E olha que cena e que imagem linda. Imagine Jesus passando aqui nos corredores e olhando assim para o André e falando: André, eu conheço o teu coração. Olhando para o Renato: Renato, eu conheço o teu coração. Olhando para a Júlia: Júlia, eu conheço o teu coração. Para a Laurinha:
Laurinha, eu conheço esse coraçãozinho lindo. Eu conheço, eu sei. Eu quero habitar, eu quero te abençoar. Eu estou com você todos os dias da sua vida, da sua história. Ele está aqui conosco. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Ele está no nosso meio. Nasceu no Natal e permanece entre nós em nome de Jesus. Eu quero convidar você para ficar sentado mesmo nesse momento. Mas com os olhos fechados, eu quero orar com você. E eu quero orar no sentido de pedir para que o Espírito Santo nos ajude cada dia a entender qual é o significado real e absoluto do Natal. Não é o significado do dia 25 de dezembro, não é o significado daquele velho bojudo inventado pela Coca-Cola, nessa última imagem, né? Tem as imagens anteriores, mas nessa última imagem foi inventado pela Coca-Cola, aquele bojo atrás das costas. O Nicolau era bem diferente desse daí, viu? Mas não é esse Natal que eu gostaria que nós refletíssemos e que o Espírito Santo, de fato, trouxesse luz ao seu coração. Mas o significado verdadeiro do Natal de Cristo. Porque se assim for, você vai sair daqui e as festividades, muito embora parece-me que poderemos ter festividades com um número bem mais reduzido, mas aí as festividades ganharão outro significado. Troca de presente ganhará outro significado. Abençoar a vida do outro terá muito mais importância do que ganhar alguma coisa do outro. Porque o Natal nos conduz a essa direção. Então, com os olhos fechados, mesmo aí assentado do jeito que você está, depois nós cantaremos ainda mais uma canção de louvor e adoração ao nosso Deus, com o nosso coral e vamos caminhar para o final, mas bem aí, do jeito que você está, com o coração voltado nessa direção. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui presente nessa noite. O Senhor conhece cada história aqui representada. E Senhor, o Senhor conhece cada coração que se abriu para o verdadeiro Natal aqui nessa noite. Assim como o Senhor conhece também aqueles que ainda não tiveram esse privilégio, ainda não se abriram nessa direção. O Senhor conhece, aliás, é o Senhor quem abre os corações, é o Senhor quem nos amou primeiro, é o Senhor quem vem no nosso encalço, na nossa direção. Então o Senhor conhece esses corações. E, ó Pai, eu peço por essas vidas, por esses irmãos, por essas irmãs, por esses amigos que aqui estão, que o Natal de Jesus ganhe o significado verdadeiro, que o Natal de Jesus tenha a verdadeira referência na vida e no coração da sua igreja, tenha a verdadeira eficácia nas nossas vidas, que nesse período natalino, que nesse momento que estamos vivendo, o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, a nossa maior busca seja adorar ao Senhor em espírito e em verdade, dignificar ao Senhor como aqueles magos fizeram quando vieram presentear o menino rei, o menino Deus, o menino divino, o menino que veio para salvar a humanidade. Pai, que nós tenhamos essa mesma devoção, essa mesma reverência, esse mesmo coração, que a sua igreja, em nome de Jesus, tenha essa visão como centro do Natal. O Natal de Cristo é Deus vindo habitar entre nós, para que nós pudéssemos habitar com Ele eternamente. E essa missão já foi cumprida, e basta que os nossos corações se abram
na presença dEle. Que essa noite seja uma noite propícia para essa reflexão àqueles que ainda não a fizeram. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nós vamos cantar ainda mais uma canção. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão.
Louvado seja Deus. Nós queremos louvar ao Senhor, em especial, claro, todo o grupo, mas em especial pela vida da Silvânia, que se dedicou tanto para ensaiar essa equipe tão linda, não é? Equipe maravilhosa, Sil, Deus continue te abençoando. É sempre uma grande alegria quando vai chegando perto do Natal e a Sil já está toda animada para ensaiar o pessoal, e que gostoso. E esse ano foi um ano de grandes desafios para a Sil. Bem pertinho ali, o Rinaldo sofreu um acidente, e ela tem cuidado, abençoado a vida do Rinaldo, se ele estiver participando lá em casa. Louvado seja Deus pela vida do Rinaldo, que já está bem melhor, não é? Mas foi um desafio para a Sil, mas ainda assim conseguiu ensaiar esse grupo, essa equipe tão linda, reduzida, né? Todos sabem por quê, nós não podemos ter muitas pessoas aqui nesse espaço aqui em cima, mas louvado seja Deus pela sua vida, Sil. Louvado seja Deus por cada um dos integrantes desse coral, porque só foi possível essa linda apresentação de adoração, tá? Essa apresentação de adoração acontecer porque vocês se dedicaram. Vocês participaram aí dos ensaios e estiveram aqui para adorar e conduzir esse tempo de adoração. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar juntos, agradecendo a Deus pela vida dessa equipe, desse grupo que nos conduziu em adoração. Eu sempre digo que o grupo que está aqui à frente, seja o grupo de louvor, seja um grupo como esse coral, eles conduzem a gente em adoração, porque o grande grupo de louvor é a igreja. Nós somos o grande grupo de louvor. O que eles fazem aqui à frente é nos conduzir em adoração, e o fizeram muito bem, nos levando a adorar o nosso Deus nessa noite. Nós queremos orar finalizando e já desejando a você um Feliz Natal. Feliz Natal vai ser durante a semana, e por motivos óbvios, os irmãos já sabem, nós não teremos outro culto durante a semana, então um Feliz Natal antecipado para você. Você vai poder virar para o seu vizinho, que é praticamente a sua família, e dizer Feliz Natal, mas aí diga o Feliz Natal para alguém que está perto de você e abençoe a vida dele. Diga o Feliz Natal de Jesus, aí em cima. Olha lá, Feliz Natal, Deus abençoe, Deus abençoe, muito bom. Ainda estamos nessa impessoalidade, né? Até para falar Feliz Natal é difícil de máscara, né? Mas logo vai passar, se Deus assim permitir. Vamos orar, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Você que nos visitou essa noite, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui. Volte sempre para estar conosco, para juntos adorar a esse Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor coloca no meio da tua igreja, no seio da tua igreja, pessoas, servos, servas, que se dedicam para nos conduzirem em adoração. E nessa noite não foi diferente. Nós tivemos na introdução desse culto a nossa equipe de louvor, ó Pai, conduzida pelo irmão Guinter, que nos elevou ao Senhor, nos elevou em adoração. E, ó Pai, que momento precioso. E assim, ó Pai, também adoramos ao Senhor e somos gratos ao Senhor por essa equipe que está aqui hoje, fazendo essa apresentação especial de adoração a Ti. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida da nossa querida irmã Silvânia, ó Pai, que com tanta dedicação, com tanto esmero, com tanta excelência, sempre conduz o Teu povo em adoração, ensaiando, preparando, e hoje tivemos essa apresentação tão irretocável para a glória do Senhor. Pai, continue abençoando a vida dela, a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos, a vida dessa família que nós tanto amamos. E, ó Pai, de igual modo, abençoe cada um dos irmãos aqui presentes nessa equipe, nesse coral, nesse coro. Pai, que cada uma das famílias aqui representadas sejam ricamente abençoadas e tocadas pelo Senhor. Cuida de cada um deles. E cada um dos nossos irmãos aqui presentes, aqueles que estão nas suas casas, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, nesse momento também, cuida de cada um de nós, nos abençoe, e que esse Natal, que essa experiência que nós teremos neste ano no Natal, seja uma experiência que possa unir as famílias, abençoar as famílias, e que o Cristo possa efetivamente nascer,
verdadeiramente em cada uma das famílias da nossa igreja, em nome de Jesus. Nos leva em paz, nos leva na tua graça, nos leva na tua bênção, e que essa semana seja repleta das bênçãos e das misericórdias do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a incomensurável graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que as doces e santas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.